Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Olá a todos, este é mais um episódio do podcast Papo de Psiquiatra. A gente continua com a nossa série sobre problemas relacionados a substâncias, dependência de química, transtorno de uso de substância, como você preferir. No episódio passado falamos sobre questões gerais do assunto, né? E hoje o episódio é sobre álcool, sobre aquela que é uma droga das mais utilizadas, né? Talvez fora a cafeína, mas é a droga lista mais utilizada e é, dentre as drogas, as que causam maior prejuízo na nossa sociedade. É um tema de extrema importância para quase todos os países do mundo e, portanto, teremos um nosso episódio dedicado a essa substância. É importante lembrar, então, né, sobre a bebida alcoólica, então, né, quer dizer, talvez uma droga lícita, uma droga, assim, que é altamente disponível na maior parte dos países do mundo. Claro que isso vai depender da idade da pessoa, né? Assim, por exemplo, no nosso país, vamos dizer, é proibido você vender álcool para menores de idade. Alguns países, realmente a pessoa precisa ter 21 anos ou mais, né? Por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos. E apesar de ser uma droga, vamos dizer, lícita, uma droga que de alguma forma está muito ligada à cultura de boa parte assim, dos povos, né? Ou seja, ao que é usado em festejos, finais de semana, é uma droga que causa bastante prejuízo. E é uma droga que pode causar, claro, acho que talvez boa parte das pessoas conhece o prejuízo que é causado pelo, vamos dizer, alcoolismo, né? Pelo etilista, ou seja, por uma pessoa que tem um transtorno por uso de substância, um transtorno por uso de álcool, né? Seja eventualmente antigamente chamava de abuso, né? Aquela pessoa que tem um descontrole, que tem eventualmente um uso mais compulsivo, mas não tem ainda aquelas alterações fisiológicas como abstinência e tolerância, a gente falou isso no episódio anterior, ou eventualmente até aquele quadro do dependente de álcool, né? Aquela pessoa realmente que tem um transtorno por uso de álcool mais grave, né? Que acorda tremendo muitas vezes, não é? Que, vamos dizer, muitas vezes tem um prejuízo, vamos dizer, muito severo. Isso, por exemplo, quando a gente pensa nesse problema de saúde mental mesmo do alcoolismo, fica claro que isso é uma substância danosa, né? Então, mesmo em quantidades pequenas, né, o álcool ele pode causar prejuízo. É importante lembrar disso. Por mais que exista uma determinação, entre aspas, né, por exemplo, da OMS, uma dose de álcool ao dia para a mulher ou 2 doses de álcool ao dia para o homem, um uso, vamos dizer, entre aspas, aceitável, né? Alguns países vão colocar essas doses por semana, né? Ou seja, 7 doses por semana para a mulher, 14 doses por semana para o homem. Mesmo esta quantidade pode causar prejuízos tanto à saúde mental quanto à saúde física, né? A gente sabe que o álcool ele é uma substância neurotóxica, né? Ele é uma substância, por exemplo, que quando você toma um álcool, a gente sabe que o álcool é uma molécula que pode eventualmente, inclusive, matar bactérias, não é? Então, quer dizer, a gente tem uma microbiota intestinal que é importantíssima para o funcionamento fisiológico do nosso organismo como um todo. Então, o álcool ele vai prejudicar essa microbiota, por exemplo, também. O álcool ele vai estar associado, mesmo em quantidades menores, ele está associado a prejuízos à saúde e, é claro, e também tem o potencial de dependência, ou seja, a pessoa ela pode estar tomando num momento X uma quantidade de álcool, mas pela natureza da substância, isso pode induzir problemas maiores, ou seja, ela pode começar a perder o controle, como a gente falou naquele episódio de transtorno por uso de substância em geral. Então é importante lembrar disso, né, que por mais que o álcool seja uma droga lícita, que tenha, vamos dizer, esse consumo aceitável, também tem um potencial prejuízo, ou seja, não existe dose segura para o consumo de bebida. Acho que isso é um ponto fundamental que você comentou, Crossi, porque há vários mitos, né, em relação a, poxa, qual que é a dose segura, se você tomar pouco, tudo bem. Na verdade, assim, é um tema ainda relativamente controverso na medicina, mas assim, qualquer dose de álcool você já está incorrendo em algum risco. Né? A verdade é essa, qualquer dose. Tenta-se estipular essas doses acima das quais seriam um uso arriscado, né? Que nem isso de 14 doses por semana nos homens, 7 nas mulheres, mas na verdade qualquer quantidade de álcool você já está incorrendo algum risco. E tem algumas situações, inclusive, nas quais o uso tem que ser zero, né? É até meio óbvio, mas vale a pena lembrar, que nem na gravidez, que nem a gente
gente sabe que o uso de álcool, mesmo em pequenas quantidades, diminui a cicatrização de ferimentos, né? Em pessoas que têm doenças crônicas também piora a doença crônica. Então, quer dizer, todo o uso de álcool, ele acaba sendo prejudicial, você está incorrendo em algum risco, né? É bom ter isso em mente. Agora, é importante falar, né, porque a gente acaba falando dose, uma dose, né? O que seria uma dose de álcool? Depende, na verdade, da bebida em si. Uma dose é definida cientificamente como 14 gramas de etanol, que é o álcool que a gente consome, né? Mas para facilitar, né, uma dose em geral é o tamanho do copo ou da taça que é servida a bebida, né, por exemplo, né? Uma dose, ou seja, essas 14 gramas de etanol em geral estão contidas em uma taça de vinho, né, em uma copo de cerveja de 300 ml, em uma dose de destilado de 30 ml. Então, assim, em geral, são como normalmente é consumida a bebida, né? E lembrando que é uma taça e não um balde de vinho, né? Porque tem algumas taças que mais parecem um balde do que uma taça, né? Então... E às vezes as pessoas pensam que um drink tem uma dose, né? Mas, por exemplo, um gin tônica pode facilmente ter 3 doses de destilado. Temos que lembrar desses fatores, né? Essa é uma questão importante porque por muito se diz que a medicina oferece um suporte para uma ingesta regular de vinho. Isso não é algo absolutamente comprovado. Existem estudos que mostram que sim, existem estudos que mostram que não. Portanto, a precisão, a segurança dessa informação, ela não é algo grande, não é algo, digamos, certeiro. E, portanto, as pessoas vão tomar uma decisão por conta, né? Não vai ser através de que a medicina ofereça um suporte para isso, né? E a questão que, até pela disponibilidade de álcool, se a gente pegar uma experiência de qualquer um onde quer que esteja e começar a avaliar num raio de 1 quilômetro da própria casa ou do próprio escritório, o número de estabelecimentos que vende álcool é da ordem de dezenas. Eu já fiz isso aqui no meu consultório, é impressionante, qualquer lugar vende, então isso é uma disponibilidade gigantesca, o que inclusive oferece um grande desafio para os pacientes que têm um problema relacionado ao álcool, querem parar de beber, que é a grande disponibilidade. Então é como se o precisasse dizer não para aquela tentação, para aquela vontade de usar a cada 10 metros que ele anda na rua. Não é fácil. E a questão da gente observar essa disponibilidade, ela vai trazer necessariamente a presença do álcool na nossa sociedade como um problema, porque uma determinada porção da população, a gente falou no outro episódio, que tem um componente genético, tem um componente social, tem um componente da disponibilidade, tem um componente de uma supervisão menor dos pais na adolescência, o estilo de parentalidade tem uma relação, muitas vezes, com o rumo que o jovem vai tomar nos substâncias. Isso é bastante definido na literatura. Às vezes, a maneira como a presença de comorbidades nesse jovem, né? Então, por exemplo, um adolescente com TDAH, ele tem uma chance maior de se envolver com substâncias, inclusive álcool. E isso é uma coisa que precisa gerar uma atenção nos pais, né? Mas a gente sabe que quanto antes se inicia o uso de substância, maior a chance de haver um transtorno mental relacionado a essa substância, como, por exemplo, um transtorno de uso de substância. Agora, também vale lembrar que, além daquele mecanismo de dependência que a gente falou no outro episódio, com um uso maior do que planejado, uma dificuldade em parar, prejuízos associados ao uso, abandono de atividades, negligência das funções, dos papéis que aquele indivíduo assumiu, tomada de riscos maiores, uso a despeito desses prejuízos e a despeito de problemas relacionados à saúde, álcool também é uma droga que, como o Marcelo falou, é uma droga muito neurotóxica, ela também causa outros problemas. Por exemplo, álcool está muito associado à depressão. Muito associado à depressão. Então a gente tem que lembrar que não é só dependência, também tem a incidência de outros transtornos mentais. Álcool está muito associado à insônia, né? Então tem aqui um panorama pior das consequências do uso nocivo do álcool, né? E se a gente continuar pensando, né, sobre esse prejuízo do álcool, né, Pedro, por exemplo, da insônia, como você falou, depressão, né? Então é impressionante que às vezes quando tem paciente que começa a tomar bebida, né, tem aquele relaxamento inicial, mas depois vem um humor depressivo, no outro dia fica deprimido por 1, 2 dias, né? Às vezes realmente quando você consegue tratar o uso de substância, realmente às vezes parece que até melhora a depressão. Claro que você precisa tratar a depressão também, né? Como uma comorbidade, sempre é importante lembrar, né? Então, quer dizer, tem os transtornos por uso de substâncias mais comorbidades psiquiátricas, né? E além desse prejuízo, vamos dizer, neurológico, psiquiátrico,
psiquiátrico, mental, né? Quer dizer, existem outros prejuízos físicos, né? A gente sabe que está associado a hipertensão arterial, por exemplo, maior número de AVC, cardiomiopatia alcoólica, arritmia, né? Tem problemas inclusive endocrinológicos, né, associados, por exemplo, osteoporose, diabetes, né, as pessoas podem ter esofagites, por exemplo, com álcool, úlcera gástrica, né, pancreatite, né, quer dizer, existem pancreatites alcoólicas, muitas vezes pancreatite pode ser uma doença muito séria. É uma doença muito grave, né? Cirrose, né, uma doença hepática muito grave também, que está associada a uma mortalidade em vários pacientes com transtorno mental, né, deficiências vitamínicas, né, então às vezes você está tratando alguém com dependência de álcool, vai ter uma dependência do complexo B, ácido fólico. Que pode evoluir com uma demência. Pode evoluir com uma demência séria, né? Tem inclusive uma síndrome que chama síndrome de Wernicke-Korsakoff, né? E que inclusive está associada assim, a amnésias, né? A uma dificuldade de equilíbrio, muitas vezes, né? Confabulação, né? Às vezes são memórias falsas, a pessoa fica extremamente confusa, então assim, a gente precisa tratar a deficiência vitamínica nessas pessoas. E assim, outros problemas relacionados à intoxicação, né? Aguda, quer dizer, tem o uso repetido, né? Ou seja, o uso tem essa toxicidade pelo álcool, né? Assim, da mesma forma, se você for exposto a mercúrio, né, por exemplo, a chumbo, vai ter uma toxicidade. O álcool também vai ter algo semelhante, no sentido de ser tóxico para o corpo. E pode ter também o risco de acidentes, né, ou seja, de comportamentos impulsivos, né, acidentes de trânsito, né, exposição a DST, né, vamos dizer, a infecções sexualmente transmissíveis, né, por exemplo, HIV, quedas. Então, quer dizer, tá relacionado à violência também, né? Violência física, violência doméstica, enfim. É realmente um problema de saúde pública significativa, né? É abrangente, né? Com muitas facetas, né? Então é verdade que o álcool tem uma relação com violência, tem uma relação inclusive com violência doméstica. Então isso muitas pessoas que talvez sofreram isso ou cresceram com familiares que se mostravam violentos diante do uso de álcool e que tiveram um desenvolvimento muito diferente do que poderia ser por esse fator, né? Então é um problema muito grave. Se a gente pensar assim, um screening, né? Existem algumas estratégias rápidas e que a gente pode falar aqui para o ouvinte sobre uma estratégia de screening, de avaliação rápida do uso de álcool. Tem uma estratégia do CAGE, né? Que são 4 perguntas simples que a gente pode fazer e que ajudam a avaliar se uma pessoa tem ou não tem algum uso exagerado, um uso danoso do álcool, né? 4 perguntas simples que, se a pessoa já teve a sensação, sentiu a necessidade de reduzir, beber menos. Isso, olha, já passou pela cabeça dela, nossa, eu devo beber menos. Essa é uma pergunta. Outra pergunta é se outras pessoas já ficaram incomodadas ou criticaram o quanto a pessoa bebe. Se a pessoa já sentiu culpa, né, por alguma coisa que aconteceu quando ela bebia, ou se a pessoa já sentiu a necessidade de beber de manhã para acalmar os nervos, para se livrar de uma ressaca, para, como o Marcos falou no outro episódio, um eye-opener, para abrir os olhos, para começar o dia. São 4 dessas perguntas. Aquele que responde sim a 2 delas tem uma chance muito maior de ter um abuso, uma dependência de álcool, né, um transtorno de uso de álcool. E isso não é um diagnóstico preciso, mas indica que a pessoa deve procurar a ajuda de um profissional capacitado para avaliar isso, né? Então isso é um raciocínio que a pessoa pode aplicar em alguém que ela conhece, ou a pessoa pode mostrar para ela mesma, né? Se ela percebe que respondeu a 2 ou mais dessas perguntas como sim e que, portanto, deve procurar ajuda. Pois é, Pedro, e é super interessante isso do CAGE pra gente fazer um screening, né? E até complementando, também tem 2 questões que frequentemente, pelo menos eu vejo bastante no consultório, acredito que vocês também, de indivíduos que têm um uso problemático de álcool, mas acabam não percebendo, não tendo críticas sobre isso pelo seguinte motivo: poxa vida, mas eu não tenho abstinência, né? No dia seguinte eu não acordo mal, mas eu bebo todo dia só um pouco. Ou, não, eu bebo em festas e bebo bastante, mas eu não bebo todo dia. É importante lembrar
que o transtorno por uso de álcool, agora nas classificações novas, inclusive para deixar essa confusão de ficar focando apenas em abstinência e dependência e tolerância, na classificação ela é mais abrangente hoje em dia, inclusive para pegar esses problemas, porque tem várias formas de você usar álcool de maneira prejudicial. Uma é essa clássica de você usar quantidades grandes todo dia, mas tem outras também prejudicial de você usar quantidades que você acredita que sejam pequenas, que nem a gente falou, não são, e quantidades que se acreditam ser pequenas não tem nenhuma prova de que elas não sejam prejudiciais, elas são prejudiciais. E outro é o binge drinking, né, que é um beber de forma compulsiva, intensa, que em 2 horas você beber uma quantidade de álcool grande que faça com que você fique bastante alterado. E a gente sabe que às vezes esse beber compulsivo, mesmo em pessoas que não bebem, então todo dia vão numa festa e bebem bastante, já é extremamente prejudicial. Você pode dirigir e se acidentar. Esse tipo de uso também está ligado a alterações, inclusive predisposição para câncer de orofaringe, entre outros. Além disso, você acaba tendo, inclusive, que nem a gente comentou no episódio de Setembro Amarelo, esse beber intenso pode estar correlacionado, inclusive, uma predisposição ao suicídio, né? A gente sabe que diminui em pessoas que já tem ideação suicida, depressão, um beber intenso como esse diminui as inibições e pode predispor, inclusive, ao suicídio. Outras coisas também, né, na gravidez, o álcool, assim como outras drogas e como o tabagismo, né, é extremamente prejudicial, fazendo com que tenha malformações importantes no feto, risco de malformações. E um outro ponto também que vale a pena comentar, que é importante, é a genética, né? A gente sabe que existe sim um risco genético para o transtorno por uso de álcool, né? Em famílias que têm uma prevalência grande de pessoas que usam álcool, tem sim um risco genético, tanto para predispor ao uso de álcool, quanto inclusive para diminuir. A gente sabe de uma alteração super interessante que é mais comum em orientais, né, de você acabar ficando vermelho, né, usando o álcool, né, o rubor facial, e acaba você já tendo aquele efeito tóxico com doses bem pequenas. Isso acaba sendo um fator de proteção, não total, mas um relativo fator de proteção para você usar o álcool, assim como quem tem sintomas como enjoo com doses pequenas. Então tem tanto fatores genéticos mesmo de proteção, quanto de aumento de risco familiar para o uso de álcool, né? Essa questão que você falou, né, de uso pesado sem que a pessoa se sinta mal, é um fator de risco para desenvolver posteriormente um transtorno de uso de álcool, né? Acho que a gente podia já falar de tratamento, né? A gente comentou superficialmente no outro episódio a respeito do tratamento psicoterápico, né? Isso é um aspecto central, um tratamento não farmacológico para dependências de substância, e o álcool não é diferente, né? Então, e o álcool tem, claro, além disso, um grupo de pares, o AA, né, que é um grupo de décadas, e a gente sabe por estudos muito consistentes que funciona. Isso é uma pergunta que muitos familiares e pacientes fazem: o AA funciona ou não? O AA funciona, ele faz parte dos recursos do sistema de saúde e ele deve ser muito valorizado, né? O álcool tem algumas medicações que podem ser usadas para o seu tratamento. A gente vai talvez falar de 2 delas, né? Uma delas é a naltrexona. A naltrexona, ela é uma medicação que age no sistema de receptores que a gente chama de receptores de opioides, e ele tem uma ação nesse sistema que ajuda a pessoa a beber menos. Então, o uso da naltrexona produz menos dias de uso e dias de uso menos intenso. Quer dizer, a pessoa, quando bebe menos e bebe menos vezes, né? É uma medicação que ajuda as pessoas na vontade de beber, no desejo, na antecipação de prazer, porque a verdade é que o paciente, quando ele tem um problema relacionado à substância, muitas vezes ele tem uma antecipação muito intensa de prazer. Quer dizer, a ideia de que ele vai beber já traz o prazer intenso, já gerando uma dificuldade de controle. Então a naltrexona tem um bom efeito. Então a gente sabe disso por vários ensaios clínicos, e é uma droga segura,
Inicialmente até se achou que poderia haver problemas hepáticos relacionados a ela, mas depois descobriu-se que, na verdade, os pacientes que têm um problema relacionado ao álcool e têm hepatite, eles melhoram dos marcadores da hepatite justamente por beberem menos pela medicação, né? E a outra medicação é o disulfiram, o famoso antietanol, que é uma outra medicação bastante importante. Pois é, Pedro. O disulfiram, ou antietanol, né, é uma medicação que faz com que ele age de uma forma diferente, né? É bem diferente da naltrexona. No caso do disulfiram, ele faz com que ele chama antietanol porque você acaba fazendo um acordo com o paciente motivado para parar o uso, de que em vigência de você tomar, quando o paciente está tomando o antietanol, o disulfiram, caso ele beba, ele terá uma reação física muito ruim, né? Um desconforto muito intenso ao beber, vai passar mal, né? E acaba sendo bem aversiva essa situação. Então acaba sendo um controle externo mesmo, né? Externo no sentido, externo a psicologia, por assim dizer, né? Mas acaba sendo bem interessante porque o paciente sabe, poxa, se eu beber eu vou passar mal, fica mais um auxílio para ele conseguir inibir esse comportamento de beber. Isso, Marcelo. Então, complementando, né? Então, além desse tratamento farmacológico, né? Naltrexona, disulfiram, então a gente vê que é um tratamento bastante multidisciplinar, né? Que nem o Pedro falou das psicoterapias, né? Existem algumas terapias que são mais focadas nisso, né? Tem terapia motivacional, tem terapia cognitivo-comportamental também. Técnicas de prevenção de recaídas, né, são importantes, né? Ou seja, o paciente detectar algumas situações que funcionam como gatilho para o uso de substância, né? Então, como o Pedro falou, é muito difícil fazer isso em São Paulo. Quer dizer, a pessoa está andando pelo bairro dela e ela vai passar por vários bares, né? E daí, quando ela passa em frente a um bar, né? Quer dizer, passa em frente àquele lugar que ela bebia muito, ela começa, inclusive, já a sentir alguma coisa, né? Assim, uma espécie de uma fissura, às vezes o coração acelera um pouco, então quer dizer, aumenta muito a chance de recaída. E como o Pedro falou, né, o programa de 12 passos, então Alcoólicos Anônimos também podem ajudar muito. É importante lembrar do tratamento de comorbidades também, que a gente citou inicialmente, ou seja, a pessoa ela pode ter depressão, ela pode ter um transtorno ansioso, ela pode ter um transtorno bipolar, ela pode ter eventualmente até um transtorno psicótico, né, uma esquizofrenia. Então é importante também lembrar de tratar comorbidades. Um outro ponto também que é importante citar, né, quer dizer que além do transtorno por uso de álcool, né, ou seja, essa pessoa que tem dependência, que usa apesar dos riscos e do prejuízo, tem também situações específicas, né, por exemplo, situação de abstinência alcoólica, ou seja, essa síndrome que é realmente bastante característica no álcool, né, da pessoa tremer bastante, ter ansiedade, suores. Existem alguns filmes, né, que na verdade mostraram, né, quadros de abstinência alcoólica. E nesse caso, claro que sim, o tratamento é bastante complexo, a gente não vai entrar em grandes detalhes aqui, mas muitas vezes vai envolver um tratamento de suporte, além de, claro, um uso de até benzodiazepínico, né, para prevenir complicações, né, porque muitas vezes essa pessoa com uma abstinência alcoólica começa com um tremor, né, mas pode evoluir para quadros mais graves, né, eventualmente a pessoa pode inclusive convulsionar, ou ela pode até desenvolver um quadro muito grave que chama delirium tremens, né, ela tem uma alteração de nível de consciência, ela fica confusa, ela pode ver coisas, né, são alucinações visuais, né, características, às vezes são pequenos animais, é uma experiência aterrorizadora para a pessoa, ela pode ter agitação, ela pode ter inclusive problemas físicos, né, assim, distúrbio hidroeletrolítico, né, ou seja, a pessoa ela pode ter um desbalanço dos sais do corpo, e esses pacientes muitas vezes eles vão ter indicação de internação hospitalar, muitas vezes até em UTI. Então esse seria um tratamento mais de abstinência alcoólica e também da intoxicação alcoólica. Acho que talvez a maior parte de nós já tenha visto pacientes com intoxicação alcoólica, né? Ou seja, aquela pessoa que bebeu a mais, está intoxicada, está embriagada, está falando mais. Muitas vezes isso é mais suporte mesmo, e, enfim, só cessar o uso que isso trata. Agora, em casos mais graves, né, intoxicações severas mesmo, que tem um rebaixamento muito importante de nível de consciência, né, realmente daí vai precisar de uma hospitalização também. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre álcool. A gente segue em frente ainda na nossa sequência sobre dependência de substâncias. Em seguida falaremos sobre tabagismo, tema também de extrema importância. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos.